Você sabia que no Brasil estima-se que mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso e que mais de 25% da população adulta está na condição de obesidade? Eu sou o Rogério Telmo, seja bem-vindo ao canal SSM em Pauta e hoje eu recebo no bate-papo com o especialista a Vanessa Cascais, que é nutricionista funcional e comportamental, para falarmos sobre os desafios e estratégias para emagrecer com saúde. Fique aí que esse bate-papo vai ser muito interessante. Vem com a gente. Bom, Vanessa, seja muito bem-vinda ao canal SSM em Pauta, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, tudo bom? Também é um prazer estar aqui, né, falando de algo que eu simplesmente amo fazer, que é transformar essa relação das pessoas com o corpo, a mentalidade, conquistando leveza não só na balança, mas na vida como um todo, que é isso que eu acredito, né? Então, meu propósito, ele vai muito além de apenas emagrecer as pessoas. Eu acredito realmente no mundo melhor e eu acredito que para a gente ter um mundo melhor, a gente precisa ter pessoas felizes. E aí, o sobrepeso e a obesidade, ele, na minha opinião, é apenas um reflexo dessa rotina estressante, desgastante, sem autocuidado, das pessoas desconectadas com o que realmente importa, né? Que é a saúde e bem-estar. Então, por isso que, além da nutrição, busquei essas outras formações, né, do meu currículo ali, porque eu realmente quero transformar a vida das pessoas para melhor e atuar, né, de forma sistêmica na saúde delas. Então, para mim é um prazer estar aqui mostrando um pouquinho do que eu faço, que é só um pouquinho do que eu faço. Não, legal, muito legal. E eu te acompanho nas redes sociais, né, a gente fala isso, e acho muito legal o trabalho que tu vem fazendo, né? E o nosso canal é justamente para falar bastante sobre saúde, qualidade de vida, né? E isso me preocupa, né? As pesquisas demonstram aí que o Brasil ele tem aí mais da metade da população, né, acima do peso, né, ou com excesso de peso, e mais de 25% da população adulta já numa condição de obesidade. Para mim isso é assustador, né? Se a gente pensar em saúde e bem-estar das pessoas, isso é um fator muito crítico, né? E eu entendo que existem diversos fatores na nossa vida que a gente usa até como desculpa, ou que possam justificar esses números, né? Porque a gente leva uma vida hoje extremamente corrida, né? Agitada, muitas vezes desregrada para atividade física, né? De não ter uma alimentação saudável também. É mais fácil a gente comer um lanche na rua, né? Do que comer uma comida, ou procurar um local que tenha uma comida saudável, né? A gente já falou aqui no canal também sobre ambiente obesogênico, né? Então, as crianças nascem nesses ambientes obesogênicos, né? Onde é muito mais fácil um pai comprar um salgadinho, chips, né? Do que comprar uma maçã, né? Então, às vezes, é muito mais caro comprar uma maçã, muito mais difícil de achar uma maçã. Então, tem uma série de desculpas para a gente estar acima do peso, né? Sim. E esse processo de educação, de reeducação alimentar, né? Eu já consulto com um nutricionista aí já faz uns 2 anos. Ele passa por mudanças significativas na vida das pessoas, né? Por exemplo, eu passei isso na minha adolescência. Meu pai tem uma doença crônica, que é a hipertensão, né? Então, quando meu pai apareceu com hipertensão, os hábitos da nossa família teve que mudar. Minha mãe tirou o sal da comida. Então, isso na minha adolescência, eu, minha irmã e minha mãe, a gente teve que se adaptar, né, a utilizar o sal no próprio prato, justamente para ajudar o pai a ter uma vida mais regrada com relação ao sal, né? Então, e aí eu trazendo isso para uma outra condição, né, de obesidade, que a gente está falando aqui, né, eu conheço famílias todas, né, de todos, né, todas as pessoas da família obesas, né, famílias obesas, né, e eu fico pensando o quão difícil é alguma pessoa mudar o seu hábito nesse ambiente, né, não é nada fácil, né, imagina eu tendo que comer legumes,
E meu pai, meus irmãos comendo fast food, comendo batata frita, né? O que se deve fazer para conseguir mudar esses hábitos, nesses cenários, né? O quão importante é a família, o ambiente que tu vive, é importante nesse processo de mudança. Isso é um fator que tu leva em consideração no tratamento das suas pacientes. Como que a gente administra isso na prática? Tu pode nos explicar um pouquinho? Sim. Primeiro a gente tem que ter clareza de que realmente o ambiente é extremamente importante, né? Então a gente escuta as pessoas falando assim, mas para mim é muito difícil emagrecer porque minha família toda é obesa, né? Minha genética não ajuda. As pessoas costumam falar isso, né? Porém, a genética ela impacta apenas 30% do nosso resultado. Os outros 70% é realmente o nosso ambiente que a gente convive. Então, claro, a genética tem um impacto ali de 30%, 30% não é nada, né? Existe um percentual relevante, mas 70% é muito maior, né? E esse 70% é realmente o que foi ensinado e colocado em prática ao longo dos anos, né? E muito dessas famílias que têm sobrepeso, obesidade, é porque realmente têm hábitos muito errados, né? Então, a família tendo hábitos errados, aquela pessoa ela cresce num ambiente onde não tem incentivo a uma boa alimentação, onde não tem um incentivo a uma atividade física, né? Que é tão importante quanto no processo. E mudar esses padrões realmente é difícil, porque são anos vivendo dessa forma, né? E aí, eu gosto sempre de exemplificar de uma forma que eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem quando a gente usa, né, analogias, metáforas, é que a gente tem que entender de uma seguinte forma, né? Se a gente, desde pequena, a gente nasceu, escutou todos ao nosso redor, falar, escrever, ler a língua portuguesa, por exemplo, né? Em português. Você viveu 30, 40, 50 anos dessa forma, escutando essa língua e praticando essa língua. Se de repente tu resolve aprender uma nova língua, um inglês, por exemplo, né? O que vai acontecer? E aí eu elenquei aqui alguns pontos para a gente debater um a um e fazer uma comparação com esse processo de mudança de estilo de vida e emagrecimento, né? Então, quando a gente aprende uma nova língua, primeiro, a gente não vai aprender a falar inglês em 1 ou 2 semanas, né? Depois eu vou entrar na analogia ali com o emagrecimento, com a mudança de estilo de vida. Segundo, a velocidade do aprendizado vai depender do quanto que tu se dedicar naquela semana, né? Se tu vai estudar 1 vez por semana, 2 vezes, quantas horas por dia tu vai estudar, se a tua rotina vai te permitir também se dedicar para aquilo, né? Então, o quanto mais tu se dedicar, mais tu vai aprender antes, né? Terceiro, a velocidade de aprendizado também vai ser diferente para cada pessoa, então a gente não pode ficar se comparando, né, com os outros. Tem pessoas que têm mais facilidade de aprender e tem pessoas que não tanto, né? Então, se comparar com o outro não vai ajudar em nada. Quarto, que existem pessoas que escolhem aprender sozinhas e dá muito certo, mas convenhamos que a grande maioria ela precisa de uma escola, de um profissional ensinando, né? Quinto, que durante o processo de aprendizado, inevitavelmente você vai errar alguma palavra, uma frase, uma escrita. Algumas vezes vai dar preguiça de pensar daquela forma diferente, né? Mas isso não pode fazer você desistir do processo de aprender, né? E sexto e último é que se você não praticar, você vai esquecer, deixando aquela conquista cada vez mais difícil, né? E aí, se a gente for traduzir isso para o processo de emagrecimento e para mudança de estilo de vida, a gente vai entender que, então, você não vai conseguir mudar do dia para a noite, né? Então, emagrecer não acontece do dia para a noite, assim como o aprendizado de uma nova língua também não acontece do dia para a noite. São anos falando daquela forma, então você vai precisar de um tempo para aprender a nova forma. São anos comendo daquela forma, então você vai precisar de um tempo para aprender a comer de uma nova forma, né? Segundo, que a velocidade do teu emagrecimento vai depender do quanto tu se dedicar para aquela dieta na tua semana, né? Para aquela dieta, para aquela rotina de exercício físico. Só que aqui a gente tem um detalhe, né? Dentro das necessidades básicas do ser humano, emagrecer ele não é uma extrema necessidade. A gente tem como foco muito mais o nosso trabalho, que faz parte do nosso sustento, do que o emagrecimento, que é uma questão de autoestima, né? Então seria a cereja do bolo, né? Mas a gente está muito mais preocupado com a nossa família, com o nosso trabalho, que é nosso sustento, né? E aí aqui também tem outro detalhe, que muita gente relaciona saúde ao fato de não ter doenças. E esquecem que saúde, qualidade de vida é você ter uma rotina leve, uma rotina que te deixa feliz, que te deixa motivado para fazer o que tem que ser feito, né? Então, também a gente tem que analisar todos os pontos de vista. Por isso que emagrecimento é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? É um emagrecimento saudável, duradouro, né?
Terceiro ponto é que durante o processo a gente não pode se comparar com outra pessoa, porque isso só gera frustração, né? Então, como a gente viu ali, a genética é 30% do resultado. Então, tem pessoas que têm uma genética que facilita emagrecer. Então, aquela pessoa vai ter um resultado muito mais rápido do que o teu. Né? Da mesma forma como num aprendizado de uma nova língua, tem gente que aprende muito mais rápido e tem gente que aprende mais devagar. Então, não adianta ficar se comparando, não adianta ficar pegando a dieta que a fulana fez, né? Querendo fazer a mesma dieta que os outros, porque cada pessoa tem o seu processo, né? O quarto ponto ali é que tem pessoas que conseguem emagrecer sozinhas, buscando informações por conta, pela internet. Hoje em dia a gente tem muita informação, só que a chance de demorar mais nesse processo de mudança de emagrecimento e também podendo prejudicar a saúde pode ser maior, né? Então, por isso que a busca por um profissional é muito, muito, muito importante, né? Quinto ponto é que se as pessoas querem um processo perfeito, sem falhas, ela não vai conseguir, porque vai ter falha, né? E aí aqui é um dos pontos mais sabotadores aí das pessoas que estão buscando essas mudanças. Achar que, então eu segui a semana toda certinha a dieta e final de semana não resisti à cervejinha. Coloquei tudo a perder, então agora já vou comer tudo mesmo, segunda-feira eu volto, né? Então, por causa de uma pequena falha, elas acham que colocaram tudo a perder. Só que quando tá aprendendo uma nova língua, o inglês, tu acha que tu nunca fala uma palavra errada, tu acha que tu nunca escreve uma palavra errada, vai acontecer, né? E isso não pode ser o fim daquele aprendizado, né? E o sexto ponto ali é que depois de tu alcançar o peso, de tu conseguir essa mudança no teu estilo de vida, né? Tu tem que manter esses hábitos, né? Então, por isso que dieta, aquela dieta pronta que a gente pega na internet, né, dieta que a gente às vezes pega de um colega, elas não funcionam em geral porque a gente precisa de uma mudança de estilo de vida, né? Porque a mudança tem que ser para sempre, né? E aí, como que a gente administra isso na prática? Porque realmente é difícil, né? Quando todos da sua família, quando todos ao seu redor não têm hábitos tão saudáveis ou também não estão interessados nisso, porque cada um tem a sua escolha, né? Mas a gente primeiro tem que tentar envolver a família nesse processo, nesse novo estilo de vida, né? Porém, tendo a consciência que se eles não quiserem se envolver, se eles não quiserem mudar, né? Então, às vezes é só o homem e a mulher, né? É mais fácil, né? Convencer o marido, convencer a esposa a mudar o estilo de vida, mas quando mora com pai, com mãe, com filho, né? Tem gente que tem família grande, é mais difícil envolver todas as pessoas naquele processo, né? E aí a gente não pode entrar no modo vítima, porque aqui tem muita gente que entra no modo vítima, né? Ninguém me ajuda lá em casa, meu marido não me ajuda, minha esposa não me ajuda. Só que tu tem que fazer por ti, né? Então a pessoa ela precisa fazer por ela, fazer por ela e pela nova geração da família, né? Então, assim, às vezes tem crianças, tem sobrinhos, tem filhos que vão se espelhar no teu exemplo, porque alguém vai ter que quebrar esse ciclo, né? Se a família toda vive numa obesidade, sobrepeso, maus hábitos, alguém vai ter que quebrar esse ciclo para o bem da futura geração, né? Então, e aí, caso a família não queira se envolver, caso realmente tenha essa barreira, é buscar pessoas, amigos, né, que estejam buscando esse mesmo objetivo, porque facilita, né? Estar em ambientes que tenham os mesmos propósitos facilita. E aí, claro, que você também pode ser que o seu ciclo de amizades não tenha hábitos tão saudáveis, só que daí entra em questões mais profundas, que é o meu trabalho, né? O meu trabalho como nutricionista no processo de emagrecimento, na mudança de estilo de vida, é ir mais profundo, não é só passar uma dieta. E aí eu penso assim na questão da mentalidade, né? O que tu tá buscando para tua vida, né? Porque a gente sabe que ambientes com pessoas prósperas, com pessoas que estão buscando realmente uma vida melhor, a gente vai estar convivendo com pessoas que são disciplinadas, que se cuidam, que cuidam da saúde, né? Porque elas precisam disso para administrar suas grandes conquistas, para conquistar mais coisas na vida, né? Então, por isso que eu digo que o emagrecimento ele é apenas uma pontinha de um problema geral, né? As pessoas elas acabam se acostumando onde elas estão, com o que fazem, isso mina a motivação dela, elas se tornam depressivas, ansiosas, acabam descontando na comida, porque se torna uma das únicas formas de ter prazer na vida, né? E por aí vai e acaba virando uma bola de neve. Mas por isso que eu digo assim, a gente pode até pensar em fazer só uma dieta, em ter um processo de emagrecimento ali, mas para ele se tornar efetivo e duradouro, a mudança ela vai muito mais profunda, né? A gente precisa ir em níveis ali de consciência, de mentalidade mais
mais profundos para que essa mudança fique. Bom, Vanessa, então, né, pegando um pouco da tua fala agora, quais as técnicas que tu utiliza para fazer essa mudança de mindset nas tuas pacientes, né, os teus pacientes, né? Eu te acompanho nas redes, eu sei que tu trabalha, por exemplo, algumas técnicas como hipnose. Como que funciona isso, né? Isso faz parte de toda essa sustentação que tu está falando, que tu não trabalha somente uma dieta, né? Uma dieta alimentar, tu tem que fazer com que a pessoa entenda também a importância daquela mudança, daquela dieta na vida dela, para que seja, né, contínuo isso. Como é que tu trabalha? Quais técnicas que tu trabalha? Eu tenho 3 principais que eu utilizo, que é o coaching, a PNL e a hipnose. O coaching, ele ajuda muito na pessoa a tomar essa consciência do que está errado, do que está sendo feito ali que está travando o processo dela, né? E principalmente tomar a responsabilidade para si. O coaching, ele é uma ferramenta onde faz com que a própria pessoa enxergue o que ela está fazendo e ela tome uma decisão. Então, a diferença de um atendimento com coaching sem coaching é o seguinte: tu chega para a nutricionista e a nutricionista te passa um plano alimentar. Ela te entrega uma folhinha e te diz assim, ó, é isso que tem que se fazer. E tu muitas vezes pode até ficar se perguntando, mas poxa, mas será que é isso que eu quero? Será que, né? Será que eu vou conseguir e tal? E é uma mudança meio que imposta, né? Eu falei que, ó, é isso que tem que se fazer, tem que seguir a dieta, se vira, né? Quando a gente trabalha com coaching, a gente vai indagando o paciente, indagando, né, o cliente ali, a fazer ele mesmo identificar quais são as mudanças necessárias. Então, o próprio paciente diz, aqui eu sei que eu tenho que tomar mais água, então vou me propor a tomar mais água. Eu não preciso ficar falando para ele, ó, tem que tomar mais água. Ele mesmo cai em si, através das ferramentas de coaching. Então, o coaching é muito legal por causa disso, porque traz essa mudança de forma consciente. A própria pessoa percebe que ela precisa mudar e ela toma essa atitude, né? Sem eu precisar implorar para ela fazer isso. E dentro dessas tomadas de ações que o coaching provoca, a gente vai percebendo que muitas vezes algumas atitudes elas acabam não acontecendo exatamente como a gente gostaria. Tive dificuldade, não consegui colocar em prática, eu me comprometi a tomar mais água, mas, pô, Vanessa, não rolou, não deu, não consigo, eu tomo água, me dá um negócio, eu fico agoniada, enfim, então, assim, tem várias questões que podem ir acontecendo ao longo do processo. E aí é que entra a PNL, a hipnose, para que a gente possa ir identificando o que está impedindo aquela pessoa de agir daquela forma, o que pode ter gerado algum gatilho, algum trauma lá atrás na vida da pessoa, para que a gente possa se ressignificar com as sessões de hipnose. Legal, uma abordagem diferente, né, do que a gente está acostumado, mas justamente para mudar né, o teu estilo de vida, né, também algo além eu não sei se posso dizer isso, mas eu acho que eu acho que isso faz parte da nutrição comportamental, né, que tu tem, Sim, que isso. tu trabalha, né? Perfeito. É porque existe a diferença as pessoas elas sabem do que precisa ser feito, mas elas não conseguem colocar em prática, né? Então, por que não consegue colocar em prática? Aí é que a hipnose entra e busca essa solução, busca esse entendimento, né? Perfeito, perfeito. E a gente já até antecipou um pouco sobre isso, mas vou te perguntar de novo. Aquela pessoa que, né, com muito esforço, ela consegue colocar isso, né, consegue um movimento positivo de tentar mudar a sua vida, buscar hábitos mais saudáveis, procurar um nutricionista, e eu sempre indico aqui no canal que é extremamente importante ter um acompanhamento de um profissional nutricionista, né, e aí a pessoa começa um processo de educação alimentar, né, com uma dieta adequada, se adaptando ao desafio da mudança de hábito, enfim, né? Aí chega o aniversário da família. Aí vou lá, né, tomo uma cerveja, como um docinho, um pedaço de bolo. O quanto que isso impacta no tratamento ou nessa mudança de hábito, né? Isso pode ser um desmotivador para a disciplina da mudança, por exemplo, porque isso já aconteceu comigo, né? De eu me sentir culpado
de estar fazendo aquilo, né? O sentimento de culpa. Isso é bom para o tratamento ou é ruim, né? Como é que tu trabalha isso? Esse sentimento de culpa, ele é péssimo, porque ele não ajuda em nada, ele só vai te fazer ir lá para baixo, né? Ficar desanimado com o processo, querer desistir, ou se achar incapaz, impotente, né? Mas isso está muito relacionado com uma mentalidade 8 ou 80. Ou eu faço tudo, ou eu faço nada. Então, se eu estou fazendo uma dieta, eu não posso tomar uma cervejinha, porque senão eu coloquei tudo a perder. Mas será que realmente colocou tudo a perder? Né? Se a gente parar para pensar, a gente tem 7 dias da semana, né? Cada dia, pelo menos nos meus planos alimentares, nas dietas que eu monto para as minhas pacientes, elas comem em torno de 4 a 5 refeições no dia. Então, assim, no geral, na semana, a gente tem mais de 30, 35 refeições, né, para ser feita. Então, dessas 35 refeições na semana, será que uma refeição, ou duas, ou até mesmo 3, porque eu libero até 3 refeições livres para os meus pacientes, será que 3 refeições dessas 35 vai ser realmente o vilão da história, o vilão do teu processo de emagrecimento? Né? Então, a gente tem que entender que, assim como um alface, ele não tem o poder de te emagrecer sozinho, uma cerveja, um chocolate, um bolo, ele também não vai ter o poder de te engordar sozinho, né? Só que, claro, aí tem esse ponto que tu falou, assim, da desmotivação, do quanto que isso, né, pode atrapalhar na disciplina. Se a pessoa ainda estiver focada nessa mentalidade de dieta, nessa mentalidade de 8 ou 80, ela realmente vai se desmotivar e ela pode colocar tudo a perder. Mas é o que eu falo dos meus processos. Os meus processos com as minhas pacientes é buscando um novo estilo de vida, é mudando realmente a mentalidade, mudando o estilo de vida. Então, dentro do meu processo, eu ensino que é proibido proibir. Por quê? Porque o cérebro ele não entende a palavra não. Então, se eu falar para ti agora, não pensa num relógio preto nesse momento, não pensa num relógio preto. O que a tua mente vai fazer em primeiro instante? Ela vai ter que criar a imagem do relógio preto para poder entender que ela não pode pensar naquilo. Porque só a palavra não, ela não existe, ela não é palpável, né? Então, ela primeiro precisa criar o objeto na mente para ela entender que não pode pensar naquilo. Da mesma forma é com a alimentação. Então, toda vez que tu se proíbe, tu fica naquela lembrança assim, ai, não posso comer chocolate, não posso comer chocolate. O que a tua mente fica visualizando o tempo todo? Chocolate. E aí, acaba sendo muito mais sofrido, né? Porque daí tu fica o tempo todo pensando no chocolate. E não era para te estar pensando nisso. Então, assim, não é proibido comer chocolate. E se a gente puder meio que esquecer ele, vai ser muito mais fácil a gente não ficar comendo de forma exagerada, comendo o tempo todo. E aí, como é que a gente esquece ele? Incluindo os alimentos certos na rotina alimentar, né? Então, a mudança de estilo de vida, da alimentação, ela tem muito mais a ver com incluir alimentos do que excluir alimentos. Então, esse é o caminho aí para a mudança. Tu inclui alimentos que vão te fazer não sentir falta do chocolate, por exemplo. Exato, exato. Até mesmo, vamos dar um exemplo ali da cerveja, né? Tem muita gente que gosta de uma cervejinha, mas às vezes só o fato de eu pedir para incluir água entre uma latinha e outra, né? Tem gente que não toma água enquanto está tomando cerveja. Então, assim, eu não estou falando para excluir a cerveja, estou falando para incluir. Inclui a água, inclui a hidratação. Tu já vai ter uma necessidade menor de continuar tomando aquelas cervejas. De incluir talvez um belisco, umas castanhas no meio dessa cervejinha, também já vai te promover mais saciedade. E o trabalho de consciência, de tomada de consciência, que daí tem a ver com a mudança de mentalidade. Mas tem muito mais a ver com incluir alimentos. Então, por exemplo, nas alimentações que eu passo para as minhas pacientes, elas acabam tendo muitas receitas assim doces, panqueca de banana, um bolinho de caneca, um bolinho de cacau que eu passo, que são saudáveis, que estão permitidos na alimentação delas, e que ao comer esse tipo de alimento que foi incluído na alimentação delas, faz com que elas não fiquem pensando naqueles alimentos que teoricamente são excluídos, né? Então não está proibido. Mas no dia a dia, vai esquecendo, vai deixando de lado, vai vendo que aquilo dali não tem tanta necessidade, e aí, de alguma forma, acaba sendo esquecido, e aí a pessoa tem mais resultados por causa disso, né? Perfeito, perfeito. E se tu pudesse deixar 3 dicas aqui para o nosso público que nos assiste, né?
para realmente mudar o mindset para um estilo de vida, né, diferente, mais saudável, né, passando aí por um processo de educação alimentar, mas que seja contínuo, consistente, duradouro, né? Quais seriam essas 3 dicas? Uhum. Bom, a primeira dica é que a pessoa tem que entender que o foco está na saúde. Enquanto ela tiver com o foco na estética, na balança, ela vai falhar. Ou ela até vai ter um resultado, né? O que muitas vezes acontece. A pessoa até começa uma dieta, tem um resultado, se empolga, se anima, mas aí depois passa ali alguns meses, 1 ano, 2 anos, aquela pessoa voltou a engordar. Por que ela voltou a engordar? Porque ela não pensou na saúde, ela pensou apenas no resultado. E aí, uma vez alcançando ali aquele resultado, ok, estou no resultado que eu queria, posso voltar a fazer o que eu fazia, né? E aí ela acaba tendo os hábitos errados de novo. Então a gente tem que focar na saúde. Ah, esse alimento faz bem para o meu organismo? Sim ou não, né? Esse alimento cheio de farinha e açúcar faz sentido para minha nutrição? Tem algo que vai nutrir de verdade o meu corpo ou só vai matar minha fome, né? Então ter esse foco em nutrir o corpo, em realmente buscar a saúde, faz com que tu tenha um processo de emagrecimento muito mais efetivo. Até, né, abrindo aqui um parênteses, eu tenho pacientes que chegam para mim no consultório com o objetivo de emagrecer e tenho pacientes que chegam para mim no consultório com o objetivo de melhorar algum exame de sangue. Vamos supor aí um colesterol, que já aconteceu, né? Estou falando de uma história real. As pacientes que buscam emagrecimento, elas acabam tendo um emagrecimento muito mais devagar do que as pacientes que buscam saúde, buscam reduzir um colesterol. Porque aquela pessoa que está indo buscar reduzir um colesterol, ela vai seguir a alimentação saudável, ela vai buscar a mudança de estilo de vida dela, porque ela realmente está preocupada com a saúde dela. Então, ela vai fazer o que tem que ser feito sem ficar se questionando muito. A pessoa que vai pelo emagrecimento, ela fica se questionando: ah, será que está dando certo? Será que estou emagrecendo? Ah, mas, poxa, eu tomei uma cervejinha no final de semana, então botei tudo a perder. Sabe, ela fica se questionando o tempo todo, ela fica criando situações, ansiedade, preocupações desnecessárias. Então, realmente, o foco na saúde faz com que o processo seja muito mais efetivo, né? A segunda dica é realmente buscar um autoconhecimento contínuo. Essa é uma frase que eu uso muito com as minhas pacientes. O processo de emagrecimento é um processo de autoconhecimento. Então, quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai entendendo, isso daqui me faz bem, isso daqui me faz mal. Ah, beleza. O Rogério, ele pode comer um pão, tá tudo certo, ele não vai ter impacto para a saúde dele, mas eu, toda vez que como um pão, fico inchada, passo mal, muda meu intestino. Então, assim, para mim não dá o pão, né? Para ele talvez dê, mas para mim não dê. Então, entender o teu corpo para conseguir respeitar cada vez mais o teu corpo, né? E aí, entrando nos assuntos mais profundos ali, que eu sempre falo que eu acabo debatendo com os meus pacientes, é entender o que te faz feliz, o que te faz triste, né? O que te faz sentir mais fome, que tipo de exercício tu gosta, qual é o melhor horário para te praticar o exercício, porque tu se conhecendo cada vez mais, tu vai traçando melhor as tuas motivações. E a motivação, ela vem de dentro, né? A gente não pode fazer só porque os outros estão fazendo. Então, buscar esse autoconhecimento faz também extremamente necessário para o processo, né? E a terceira dica é esquecer a velocidade dessa mudança, né? Esquecer a velocidade, seja do emagrecimento ou a velocidade dessa mudança de hábitos. A questão é a direção. A direção, ela é muito mais importante do que a velocidade, né? E talvez essa seja mais difícil das 3 dicas aqui, talvez seja mais difícil para as pessoas seguirem, porque, de modo geral, todos nós somos imediatistas, né? A gente quer o resultado para ontem. E é engraçado, porque a gente vê que a pessoa engordou em 10 anos, mas quer emagrecer em 1 mês, né? E só que também tem uma outra frase que eu uso muito com as minhas pacientes, que é o seguinte: toda mudança forçada terá que ser mantida. E, cara, e fazer as coisas por obrigação é horrível. Em algum momento tu vai falhar, em algum momento tu vai abandonar o barco. Então, não adianta ficar se forçando, não adianta querer uma velocidade, né, muito além daquilo que tu consegue, porque como a gente já conversou aqui nesse bate-papo também, existem outras necessidades reais da nossa vida, como trabalhar e cuidar da família, por exemplo. E o emagrecimento, ele não vai ser o teu foco principal, ele não vai ser a tua prioridade de vida. Então, se tu ficar focando muito na velocidade, tu vai continuar se frustrando e vai ter que ser uma coisa forçada, e forçada não tem como dar certo.
Legal, Vanessa. Nosso bate-papo aqui passou muito rápido, né? Sim. Quero muito agradecer a tua participação aqui no canal, tua disponibilidade aí, compartilhando um pouco, né, da tua vivência. Muito legal essa abordagem de mudança de estilo de vida mesmo, né? Então, que vai sustentar várias coisas com o objetivo de a gente ser feliz, né? Eu sempre digo que a gente tem que buscar ser feliz, né? Então... Exato. É o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer, né? Então... Seja através da comida, muitas vezes, né? Comendo muito de forma compulsiva, mas no fundo, o que aquela pessoa está querendo? Ser feliz. Ser feliz, perfeito. Uhum. Então, eu agradeço também pela oportunidade, assim, para mim sempre é um prazer falar sobre esse assunto, assim, porque como eu falei, o meu propósito de vida, ele realmente vai muito além do processo de emagrecimento, né? Eu quero contribuir para abrir a cabeça de muita gente aí, enxergar o emagrecimento, a mudança de vida, como muito além de uma folha de papel, de uma dieta, né? Eu realmente acredito que a gente possa ser mais feliz cuidando dos nossos hábitos, cuidando do jeito que a gente tem escolhido viver, e aí, como consequência, a gente acaba colhendo os bons frutos, né? Que é um corpo mais magro, um corpo mais ativo, mais saudável, e aí todo o resto vem como consequência. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada também. Gratidão. E aí, gostou desse vídeo? Então se inscreva lá no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até uma próxima.